vozes para mais um maravilhoso dia de aula. Semana que vem a gente tem aula normal. Na semana posterior, nós infelizmente não nos veremos. Porque vai ser feriado. 7 de setembro, que cai bem na quinta-feira. Aí vai pensar. Biri. Vocês são a turma C. Ok, só que a gente vai fazer desenho. Vamos desenhar hoje. Hoje é de prática de bananas de desenhos DP5PS. Então, primeira coisa que eu vejo que sempre tem um ou dois ou três que cometem o mesmo erro. Você tem que abrir o VS Code na pasta certa do projeto. Então, quando você abrir a parte do projeto, só vai aparecer isso aqui. Se está aparecendo um monte de coisa, você está abrindo na pasta errada. Tá certo? Vai aparecer a parte de códigos, o README do projeto. Foi aquilo que a gente instalou na primeira semana. Segunda coisa, você só pode ter um arquivo TypeScript ativo. Então, a sugestão que eu dou, ao invés de ficar comentando, é você renomeia os outros para TXT, porque aí ele vai entender que não é código e não vai ficar tentando compilar. Então, você só vai ter um código ativo. Então, vamos fazer o código da bolinha.ts. Então, a gente vai usar aquele projeto que a gente fez na segundo dia de aula, eu acho, que a gente precisa dar o npm start. Quando você dá o npm start, ele inicializa o processo aqui nesse terminal e ele bloqueia o terminal. Aí ele vai abrir o browser. Não. E vai ficar atualizando o browser para todos os códigos que vocês fizerem. Então, se você precisar do terminal para alguma outra coisa, você tem que criar um novo terminal. Você clica aqui no mais e ele vai mostrar aqui os terminais ativos, tá? Então, pronto. Inicializem aí o projeto. Se eu lembro como ele falou. Tá, eu vou olhar aí. Então, enquanto vocês inicializam o projeto, vocês podem criar aí um projeto qualquer. Create Canvas 400 por 400. Então, eu consigo fazer um código do P5 rodado? No TypeScript, sim. Isso foi a segunda aula que você não assistiu, mas que ficou gravada. Vamos lá. Como é que tu vai fazer no computador? Para fazer no computador, se você não tem aí o setup montado, você tem que dar aqueles passos da primeira aula. Fazer o clone. Mas, talvez aqui tudo numa parte de propriedade. Não, nessa não. Verdade. Pode. Você precisa aqui desses passos. Configuração de ambiente. Aí tem lá no finalzinho, configurando um projeto TypeScript com P5. São esses passos aqui. Você faz o clone, entra na pasta, instala os módulos e a partir de então basta dar o start. Quem ainda vai fazer aí o projeto? Um vai fazer, quem mais? Os outros já têm tudo montado? Abram aí, se vocês já têm montado. Oi. Tá, diz. Pode. Pessoal, bom dia. Meu nome é João Elias, eu faço parte do clube de leitura do BIA aqui do campus Quixadá. Avisar que na terça-feira agora que vem, às 20 horas, lá na Taclesse, nós vamos fazer o primeiro encontro do semestre, viu? E cada encontro que você for, são 2 horas complementares, viu? É muito bom para ajudar a gente a se formar. E os livros
que a gente vê são mais de ficção científica. Como nós estamos terminando um agora, que no caso foi o Solaris, de Stanley Lane, muito bom esse livro, está terminando agora, você não é obrigado a ler o livro, não é uma obrigação você ler o livro para você tá lá no encontro, a gente vai discutir sobre, se você já leu o livro, já vão ter um conhecimento mais concentrado. Como a gente está terminando de ler um livro agora, vocês podem dar sugestões de qual seria o próximo livro. Sabe? Desde que ele seja mais ficção científica. A gente se entende orientado lá, mas o que ele me passou foi isso. Mas qualquer dúvida, gente, é só entrar no Instagram, Clube de Leitura Tem que Ler. Lá tem o grupo do WhatsApp, onde a gente disponibiliza os livros de graça e tudo nos suportes. Não deixe gravado que é de graça, não, porque. Causa. Custa não um business. Bom, pessoal, mas é isso, muito obrigado. Aí, só avisando pro pessoal que não souber, essas horas, como a atividade é de cunho artístico, ela tanto pode cair como outras, categoria 6, como pode categoria como 2, arte, cultura e desporto. Aí, assim, para o ideal, ou você conversa com o pessoal ou você distribui meio a meio, porque aí melhora a distribuição para o pessoal que lota já umas categorias. Grupo de estudo, de forma geral, é sempre categoria outros. Porém, se o grupo de estudo tem cunho artístico ou esportivo, aí você pode lançar na categoria cultura e esportes. Entendeu? Lá o regimento diz isso. Aí, como tem parte presencial e parte de encontro, aí dá para fazer essas 2 horas. Né? Mas, assim, no regimento é 1 hora por encontro. Entendeu? Mas, como tem a parte offline, que seria a parte da leitura do livro, então dá para colocar como 1 hora prática e 1 hora de encontro. Não, qualquer esporte. Esporte físico, esporte online. Você malha, você pode pedir todo semestre a declaração lá de que você frequentou a academia e você pede suas horas aqui. Entendeu? Se vocês tiverem, por exemplo, pessoal que faz célula de LOL, por isso que eu digo que deveria ser obrigatório para os alunos ler o regimento. O regimento são 10 páginas e um monte de coisa que vocês já fazem e estão perdendo hora, e aí no final teria hora para se formar 3 vezes, porque muita coisa conta hora. Por exemplo, aqueles não sei o que dance ou passe a playlist que tem ali que o pessoal fica escutando besteira, música brega, entendeu? Tu me pede, só diz que eu lanço para ti. Porque muitos às vezes o cara saía no meio e aí não me mandava as horas. Aí se não me manda, eu não assino. Se eu não assino, não cai. Entendeu? Aí, mas... A minha palestra, eu assinei em 2018. Aí, em 2019, se você chegar já perguntou para mim como é que estava a situação de horas. Aí eu disse, não tinha nada. Não tinha nada, mas assim, hoje o regimento, eu vou até começar a aula de novo, porque esse monte de coisa não faz sentido. Mas hoje o regimento diz que, vamos lá. Então, começando de novo, depois que falaram que iam disponibilizar de graça os livros, e ela não pode falar umas coisas dessas, então, os livros que é tudo gratuito, tá certo? Da Biblioteca Gutenberg, nada pago, nada pirata. Então, vamos nós... Então, se você já tem um projeto, hoje a gente vai melhorar um pouquinho, trabalhar um pouco mais com P5 e amadurecer a nossa compreensão sobre classes. Classes, a princípio, pode parecer uma coisa estranha, principalmente para quem só está acostumado a lidar com tipos primitivos. E aí, quando você pensa que tem que ficar empacotando e desempacotando um monte de valores para poder manipulá-los, ele se torna um pouco, aparentemente, inconveniente. Mas vamos de pouquinho que a gente vai ver as funcionalidades. Então, nosso objetivo hoje é manipular objetos através de classe. Então, a primeira coisa que a gente vai criar aqui é uma classe posição. Então, eu poderia chamar de posição, eu poderia chamar de ponto, eu poderia chamar de... Existem várias variantes aqui. Posição, ponto. Em programas de desenho, né, a gente chama isso aqui de um vetor de 2 dimensões.
Então, um vetor de 2 dimensões é um elemento que contém um x e um y. Ou seja, ele pode ser utilizado tanto para armazenar um ponto, quanto para armazenar coisas que têm 2 dimensões. Um vetor de 3 dimensões, ele teria um x, um y e um z. Tá? Então, por exemplo, se você pensar em vetor de 2 dimensões, o SFML, quando você pede o tamanho da tela, ele te retorna um vetor de 2 dimensões. Qual é o tamanho da tela? Ele te retorna um único valor, onde você, a partir desse vetor de 2 dimensões, consegue desempacotar o x e desempacotar o y. Então, quando você pede o tamanho da tela, o tamanho ponto x te dá a largura e o tamanho ponto y te dá a altura. Então, só para a gente entender que o vetor de 2 dimensões não é só um ponto. Então, seguindo aí o clássico do software de desenho, eu vou chamar isso daqui de vetor de 2 dimensões, um vector 2D. Tá? Então, isso daqui são os atributos, eles determinam o meu estado, e a gente precisa construir ou ensinar a construir o nosso objeto. E é isso que a gente faz através da palavra constructor. Só atenção que se você escrever qualquer coisa erradinha aqui, construtor, ele não vai entender que é o construtor. Ele vai achar que é um método com esse nome e aí você nunca vai conseguir invocar através do new. Então, se você criou esse cara e ficar dando new e ele mostrar, eu não sei fazer o new desse negócio, não, é porque você provavelmente escreveu errado. Como, por exemplo, aqui, seja posição, um vetor de 2 dimensões, 0, 0. Ele diz, ei, que marmota é essa? Eu estou esperando 0 argumentos, mas você passou 2. Aí você pensa, aqui tem 2, só que você escreveu o nome errado. Constructor. Não, e automaticamente, como é uma palavra especial, ele já coloca numa corzinha diferente. Ó. Constructor aqui em azulzinho. Tá. Então, outra coisa que no nosso primeiro dia passou desapercebido, no P5 a gente tem as variáveis de função e as variáveis globais. E a gente acaba precisando das variáveis globais. Por exemplo, se eu criar aqui essa posição, dentro da função setup, como ela é uma variável local, terminou a função setup, ela é destruída. Então, eu não posso reutilizá-la na função draw. Se eu quero poder utilizar essa posição nas várias funções do P5, a gente tem que criá-la como global. Então, ela tem que ser criada aqui fora do setup, fora do draw, fora das outras funções. Então, eu vou fazer aqui uma posição chamada clique, nosso último clique. Então, nosso último clique não aconteceu, eu vou inicializar ele, por exemplo, com -1 para mostrar que eu nunca cliquei em canto nenhum. Tá? Nunca cliquei em canto nenhum. Aqui a função createSetup, eu crio a minha telinha de 400 por 400, está aqui a telinha verdinha. Na função draw, que é chamada a cada frame, eu estou pintando a minha tela de verde. E agora eu vou ficar desenhando uma bolinha no último local que eu cliquei. Então vamos lá. Vou desenhar aqui, vou tirar esse cara da tela, -100 e -100, só para ele ficar fora da tela. Como é que eu desenho um círculo nessa posição? Vou dar a função circle, eu preciso do x, o meu x vai ser o clique na posição x, clique, ponto. Quando você coloca o ponto, o Copilot já vai sugerir os atributos e os métodos que esse objeto possui. Esse objeto se chama click, ele é um objeto do tipo vetor de 2 dimensões, e ele tem um x e ele tem um y. Então eu quero desenhar o círculo no clique.x, clique.y, e o meu círculo vai ter tamanho 50. Então está aqui o meu círculozinho. Clique.x, clique.y e diâmetro 50, tá? Como isso aqui está sendo inicializado fora da tela, vocês estão vendo alguma coisa? Não, porque ele está sendo inicializado fora da tela. Para mudar a posição do clique, eu preciso identificar que houve um clique. As funções que são invocadas por eventos de clique são o mouse clicked, o mouse pressed,
ou o mouse released. Tem o released? Não sei se eu tenho. Tenho que olhar lá. Mouse. Tem várias funçõezinhas. O clicked e o pressed eu tenho certeza que tem. Então, essa função ela é invocada por um evento. Não é você que chama. Ela é invocada quando o mouse é pressionado. Então, eu vou fazer o seguinte. Quando for clicado, eu vou mudar a posição da variável clique. Então, eu sei que quando isso daqui for invocado, a posição do mouse vai estar no mouse X e essa posição aqui do mouse vai estar no mouse Y. Eu vou colocar isso no X da variável clique e eu vou colocar isso aqui no X da variável Y da variável clique. Então, nosso código está assim. Vou diminuir ele um pouquinho. E agora, quando eu clicar, eu terei uma bolinha. Se eu clicar, ela muda de lugar. A variável clique permanece com os mesmos valores e ela só muda quando eu fizer o evento de clique. E aí ela permanece igual ao resto do tempo. Querem tentar fazer? Façam esse códigozinho aqui. Ops. Deu certo? O cara vai ligar HDMI não faz problema. Primeiro mouse para funcionar, depois o HDMI. Faz com ela aqui, senta as duas no papel dela, tá funcionando? Tá. Senta as duas aí, cada um digita uma palavra, vai. Tipo gêmeas siamesas, cada um fica com a mão no teclado. Tu não abriu não o projeto? Ainda tá com o projeto? Não, Diz. você já tá tudo ok com isso. TSC menos aberto V. o projeto. Tudo bem, tá rodando. Pronto. Só que aqui, ó, toda vez que eu tenho para verificar se está instalado. Peraí, vamos lá. A gente tem dois tipos de instalação. A instalação do visual, ela é local. Então, ela não instala o TypeScript na máquina. O fato de, quando tu dá aquele comando npm install, ele olha as configurações do projeto e baixa o TypeScript para o projeto. O TypeScript, tudo para o projeto. O P5 para o projeto. Por isso que você não vai conseguir ver TSC fora do projeto, entendeu? Então, para instalar aqui global, teria que ser aquele npm install "-g", tá no Windows? TypeScript ts node, essa linha aqui, que eu acho que tu não fizeste. Não, Então essa daqui é para rodar global, né? rodar global, sem o visual, né? Só aqueles comandos de pegar o Pois é, código TypeScript e rodar. Isso, é porque eu tava fazendo, todos os outros que eu tava fazendo no online, porque ele tava conseguindo. Pronto, agora tu vai ter o TSC-E. Deu certo agora. É porque tu tá no outro canto, peraí. TSC-E. Tá dando problema no Node. Que diabo é isso aqui? Node. Pois é exatamente isso que eu. Tu tá com o Node instalado certinho? Desinstala e instala de novo, tá certo? Certo. Ou talvez fez alguma coisa no TS. Node-V. Tá dando erro no teu Node. Pois é, O Node tá bugado. eu tinha Ó, instalado. Node-V. Deixa eu abrir só o Node. O Node tá abriu. Por que que quando a gente abre via TypeScript ele não vai? Esse é o que eu tô dele. Coisa estranha. Aqui ele. Aqui, Eu já tinha instalado tudo de novo. Aí segui aquele passo a passo várias vezes, mas aí toda vez dava problema. Tá. Senta aí do lado pra me fazer junto aqui. Isso, o teu também tá bugado? Na verdade, é por causa que é o seguinte, quando eu boto ele pra rodar lá no server, mesmo eu tendo feito um negócio que eu disse pra colocar em TXT, Certo. quando eu aperto aqui, ó. Go Live. Não, isso aí é um plugin. Isso daí é um plugin do TypeScript. Esse daí também funciona? Não, ele abre outro canto. Ele abre o 5500. Rodar
Você tem que abrir no 3000. No 3000. Já era para ele abrir automático quando você instala, apaga a pasta do desenho, vou fazer de novo. Birim. Ah, ele manda rodar no 5500, né? Matou. Ó, Node não é reconhecido como um comando interno ou externo, então ele não conseguiu nem rodar um processo. Quando eu uso o npm start, ele desce. Exatamente. Então o teu Node não tá configurado corretamente. Por quê? Ó, vamos lá. npm install. Aqui, vamos ver se ele instala os pacotes. Deu certo, não dá cobrança. Não foi como eu mexi, eu assisti. É porque quando a gente baixa da cobrinha, ele já tá com o JavaScript carregado lá. Entendeu? Então tu não tem que gerar a cobrinha pela primeira vez. Aqui aparentemente ele instalou tudo. Opa, tá todos os pacotes instalados. Bem. Está. Vale, que macabrosidade, né? Grandioso. Macabrosidade. Deixa eu baixar o projeto do zero. Tá, posso pagar? Tem alguma coisa aqui dentro? Esse PC A gente tirou agora, não foi isso? é só um projeto daquela. Sabe, tudo bem. Os códigos mesmo que eu tô fazendo das atividades do Eu vou apagar o projeto todo e fazer do zero. Tá? Deixa eu puxar pra cá, pode ficar assim, ficar todo torto, deu nas costas. Ok, a gente apagou isso daqui, né? Vamos tentar configurar de novo. Abrindo o terminal. Tu tá com os comandos de instalação aqui em algum lugar, não? Barra cena. Você vai tentar. Ai, meu Deus, encheu o saco. Não, sai não. baixou. Entrou, npm install. Professor, em tese o TypeScript ele é para um pouco mais lento do JavaScript. Sabe por que eu tive essa dúvida? Porque é o seguinte, tá vendo? É que o TypeScript ele transpila para o JavaScript. Aí o JavaScript vai ser traduzido. Então, tem a transpilação. Na minha cabeça, passa um pouco. Não, mas não faz sentido porque você não roda o código TypeScript. Entendeu? Você tem que imaginar que o TypeScript é apenas a etapa de produção. O único código que sempre vai rodar é o JavaScript. O TypeScript é a etapa apenas de desenvolvimento, não a etapa de produção. Não é o código que vai estar rodando na máquina, nem no servidor. O código que vai estar rodando no servidor é o código JavaScript. O TypeScript é só a camada para o desenvolvedor gerar um código JavaScript decente. Entendeu? Mas essa transpilação, ela Não, é que nem tipo assim, ela vai acontecer uma única vez, o código vai ser executado 1 zilhão de vezes, mas a etapa de desenvolvimento é que nem você pensar no código C++. Você escreve o código C++, mas o código que executa é o código de máquina que está compilado. Entendeu? Então mesmo que leve, sei lá, 10 horas para compilar, leva 10 horas para compilar, está compilado, só vai executar em meio segundo todas as vezes. Entendeu? É a mesma coisa. O processo de transpilação
Ele acontece uma única vez. npm start. Porque a gente pega o código TypeScript, roda ele diretamente para simplificar, mas no normal ele é gerado o JavaScript. Ó, agora foi. Foi, tá vendo? Foi, pegou tirar acesso. Eu só fiz o clone, dei um start, dei um install. Agora ele pegou, ó, gerou 3001, tá vendo? E pô, tá verificando o que tem. É só abrir agora o Visual Code na máquina e vai estar funcionando. Acho que sem querer apagou alguma coisa, ou na hora que deu o start, o install não tinha alguma permissão, não sei. Na hora agora que você abriu na hora que você abrir o VS Code, você vai ter aqui os códigos, entendeu? No projeto. Então você comenta o código que você tem lá da cobrinha, se você quiser ele para você, para TXT e cria um novo código .ts. Ele vai identificar que aquele é o código ativo e vai começar a gerar a parte visual. Aí eu aperto um negócio lá do plugin que só Não precisa. Aquilo dali é outro plugin, outro plugin para se a gente fosse fazer em JavaScript. A gente não vai fazer em JavaScript, então a gente precisa desse processo, do serviço que vai ficar o tempo todo saindo do TypeScript para o JavaScript, mostrando lá na página, atualizando. Como abrir o terminal no VS Code? Ctrl J. Oi. Tudo bem, vocês têm que abrir o VS Code na pasta do projeto. Vocês têm que abrir na pasta. Então vocês vão enxergar só aquilo ali, ó. Aqui em cima vai ter P5TS e aqui dentro vão ter os códigos. Isso. Ó, você está com o projeto no canto errado. Você abriu direto na pasta códigos. A gente vai ter que abrir uma pasta acima. Vai ter que abrir uma pasta acima, abrir pasta. Selecionar a pasta. O VS Code ele é muito sensível em relação a isso, porque ele entende a pasta como um projeto. Entendeu? Então pronto, agora nós estamos na pasta certa. Ó, o mesmo erro. Eu não sei de onde é que é esse erro. appdata, roaming, npm, node modules. Talvez que instalou um pacote de módulos no canto errado que não deveria instalar. E aí fica dando conflito. Já deu o npm install aqui? Ele roda a instalação e fica dando conflito com outra parte de módulo, né? Ó, foi agora. Eu não tava só abrindo no canto errado. Tá? Não, mas já tá funcionando sim. E o que é que não O problema é. Por exemplo, tipo aqui nesse aqui, ó. Quando é pra rodar só isso aqui, pra rodar pelo terminal, ó. Não, você não roda pelo... Ah, entendi. Entendeu? Entendi, mas ó. Pra rodar, assim, de forma individual, você tem que colocar noutra pasta, porque senão vai dar conflito de endereçamento. Entendeu? Deixa esse projeto só para os projetos visuais. Certo. Entendeu? Aí tu bota noutra pasta os projetos que são standalone, né? Que não depende de todo esse caráter de pacote aqui. Certo. Mas, por exemplo, deixa eu botar aqui pra ver. Cria, bota no outro canto. Já tá dando errado também? É que eu tava vendo aqui seu teu vídeo de introdução de P5. E aquele aqui. Tava nessa partezinha aqui, ó. Tu deu clone, não foi? Deu install. Ó, por que tu tá dentro da pasta .vs Code?
Ah, tem que estar numa outra pasta aqui. Não, é porque assim, a pasta .vs Code é uma pasta de configurações do VS Code. Então você está num canto tipo estranho, é como se a pessoa escolhesse o banheiro para programar. Ah, Eu gosto de programar no banheiro, tudo bem. Vamos mudar essa pasta de canto, tá? Extensões, array, argv. Ah, tu tá colocando tudo aqui, né? sim. Por que é .vs Code? Porque ponto normalmente é uma pasta oculta. Onde é que está essa pasta? Deixa eu só achar ela aqui. Ela vai no SSD. Tem usuários. Aí está. .vs Code? Isso. Tá. Essa pasta .vs Code, ela é criada automaticamente toda vez que você abre o VS Code numa pasta. Porque o VS Code entende que aquela pasta vai ser o local onde vão ser colocados os projetos. Sim. Então ela cria essa pasta .vs Code como se fosse o local onde vão ter as configurações do projeto, não onde vai ter o código-fonte. Entendeu? Então pega as coisas que você está escrevendo aqui, ó, extensões, virou a parte de extensões? Sim. Não, né? Olha, um monte de cacareca aqui, entendeu? Pega as tuas coisas de código e coloca no outro canto. Tudo bem, ó, entrevista. Pode ser O que mais fora dessa pasta. fora dessa pasta. A aula push, animal, acho que é tudo isso, né? Que eu acho que não é. Extensões argv também não. A gente vai tirar isso daqui e colocar no canto qualquer. Não faz diferença onde é, não. Só fora dessa pasta. Certo. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui. Como é que eu crio a nova pasta? Nova pasta tem o quê? Eu vou botar aqui, nova pasta. Aí tu renomeia ela como quiser. Está aberto dentro do VS Code. Entendi. Pronto, agora a gente vem aqui. Vou renomear aqui para PO, por exemplo. Tá bom. Vamos ver. Cliquei no canto errado aqui. Pronto. Aí bem aqui a gente tem o nosso projeto de código visual. Então eu vou abrir ela aqui. Vou abrir o terminal aqui dentro. Abrir no terminal. E eu vou pedir para abrir o VS Code aqui nessa pasta, porque nessa pasta tem as minhas configurações de projeto. Uhum. Ó, o VS Code abre na pasta certinha, tá vendo? Vou confiar sim, vou confiar se eu estou programando. Pronto. Aí tá aqui o meu código. Para rodar isso daqui, a gente vai dar um npm start. Ele vai inicializar o processo que vai ficar gerando do código TypeScript o código JavaScript e vai ficar atualizando no browser. Tu já deu o install ou não? O npm install? Já dei sim. Pronto, então já tá feito. Tudo que você alterar aqui vai automaticamente atualizar aqui. Se você quiser um novo projeto, você renomeia isso daqui para TXT, por exemplo. Você só pode ter um arquivo ativo e aí você pode criar um novo projeto. Então, se eu vou criar aqui, por exemplo, agora eu vou trabalhar com esse, vai ser o bola.jts. Aí eu vou fazer esse aqui agora. Entendeu? Vou fazer esse aqui agora. Setup. Function. Setup. Create. Canvas 300 por 300. Pronto, agora. Pronto, aí quando você salva, automaticamente ele atualiza lá. Então, se você não salvar, não vai aparecer nada lá. Que maneiro, professor. Cara, valeu, viu? De nada. Entendeu aí que tem que estar na outra pasta? Pronto, agora pronto. Colocou aqui teu código na outra pasta. Vamos ver o que tem nessa pasta. Vetores e solver. Aí você teria que dar um TS Node. Olha lá, um TS, ele vai dizer o quê? Que está com o problema do Node. Tá. Isso daqui foi alguma instalação de módulo maluca que rolou. Tá vendo? O que está dentro dessa pasta que eu não conheço? Entendeu? Pasta pré-bugada aqui, não sei lá.
Vamos apagar ela, ué. Apagar na marra. CD, C2 pontos, barra, users. Ué, não dá pra entrar no passo, não? Isso é problema de instalação. Quando tu instalaste o Node de novo e não resolveu, não foi? Não. Tá, então apaga essa pasta aqui. Essa pasta é npm e aí instala o Node de novo. Certo? Eu tenho que continuar. Porque senão eu não consigo ver o que era para ser visto hoje, tá? Pode ficar aí se quiser. Não, mas na hora que eu já. Toda vez que você for lá, toda vez que você desligar e tiver que ligar de novo, ou então quando você matar esse terminal, que o processo está rodando no terminal. Se por acaso você jogar escuta, para quem joga o terminal, vai fechar o processo. Aí você tem que fazer o processo de novo. Bora lá. Bora. Ai, então eu vou começar a aula de novo. Então bora começar a aula. Não, mas é assim mesmo. Primeira vez. Ai não, eu já tinha feito, é porque... Ok, vamos lá. Então, dando sequência aqui. A gente vai começar a fazer aqui algumas manipulações para isso aqui ficar mais interessante, tá? A primeira delas vai ser criar uma outra classe que use a classe vetor. Então, por exemplo, agora eu vou criar a classe bola. A minha classe bola, ela vai ter uma posição e um raio. Então, a minha bola tem uma posição e um raio. Poderia ser bola, poderia ser círculo, poderia ser qualquer coisa. Círculo, bola, sei lá. Uma posição e um raio. E aí a gente começa com as decisões. Eu poderia definir que a minha posição vai ser um X e um Y, trabalhando de forma plana. Então, ó, meu círculo tem um X, um Y e um número, tá certo? Ou eu poderia colocar que o meu círculo tem uma posição. E uma posição seria um vetor de 2 dimensões. Num deles eu trabalho com as variáveis primitivas, no outro eu trabalho com o objeto que eu criei. Então eu vou fazer das duas formas para a gente ver a diferença, tá? Então, nesse comecinho, algumas pessoas vão achar estranho ficar empacotando e desempacotando o tempo todo, outras já vão ter sacado e vão achar trivial, mas vamos com calma. Então, se eu criei aqui o X, o Y e o raio, eu vou fazer a atribuição dos valores do jeito que eles têm que ser. X recebe X, Y recebe Y e raio recebe raio. Pessoal, daqui a pouco eu paro para vocês poderem digitar e testar, tá certo? Então, bora só focar aqui, que senão vocês perdem o raciocínio e não chega em canto nenhum.
Ó, o que é que eu fiz? Criei o círculo, o círculo tem o X, o Y e o raio, ou seja, não estou usando nada de ponto. Não estou usando nada de vetor 2D. E ao invés de usar o clique aqui, o meu clique não vai ser um vetor de 2D, o meu clique vai ser um círculo. Então, eu vou colocar ele na posição menos 100, menos 100, 50. Está aqui o clique. Clique é um círculo. Se eu vou inicializar como círculo, eu tenho que inicializar aqui também como círculo. Só fiz ele mudar de vetor 2D para círculo. Ok, aqui é a mesma coisa. Agora, na hora que eu for fazer o desenho, eu vou colocar o X do clique, o Y do clique e eu também tenho o que agora? O raio do clique, porque o clique deixou de ser um ponto para ser um círculo. O círculo tem o X, o Y e um raio. O clique só tinha o X e o Y. Todo mundo comigo? Segurando na mãozinha? Bora lá. Pronto, o nosso código não mudou nada, mudou só a forma como eu represento as variáveis, porque agora eu consigo também guardar o raio. Por exemplo, vamos fazer o raio aumentar. Vou fazer aqui com a keyPressed, que é facinho de mexer. KeyPressed. Se eu clicar em J, eu quero que o raio aumente. Então, se Q for igual a J, o clique ponto raio vai aumentar de 10. E se eu tiver, se for igual a K, ele vai diminuir. Só atenção, que eu sei que as férias dão uma bugadinha na cabeça. É muito diferente você fazer mais igual e você fazer igual mais, tá? Então, se você fizer igual mais, você está dizendo que o raio vai receber o valor 10. Ele não vai aumentar de 10. Então, você vai ficar apertando o botão, e na hora que você apertar o botão, ele vai ficar pequenininho. E aí ele não aumenta. Por que ele não aumenta? Porque você está colocando o valor 10 no raio. Você não está aumentando 10. Para aumentar 10, o mais tem que vir antes. Então, cliquei aqui. Se eu clicar no J, o círculo diminui. Círculo aumenta, círculo diminui, tá? Então, vamos lá, e aí daqui a pouco eu paro para vocês tentarem refazer. Vou agora fazer uma composição de objetos. O círculo vai ter como ponto não um X e um Y, mas uma posição. A posição, ela é um vetor de duas dimensões. Ou seja, o círculo tem uma posição e a posição tem um X e tem um Y. Capite? Então, o círculo tem um X e um Y. Só que esse X e Y está empacotado dentro dessa variável posição. Aí agora eu vou pôr uma decisão de projeto. Ou eu recebo uma posição, ou eu crio uma posição. Vou fazer dos dois jeitos, tá? Se eu receber X e Y desempacotados, eu preciso guardar como um pacote. Então, aqui dentro, eu vou ter que empacotá-los. A posição é um novo vetor de duas dimensões que guarda o X e o Y. Criei passando os valores separados. Ele chega no construtor separado, mas para eu guardar, eu preciso guardar empacotado. E aí eu vou armazenar empacotado. Professor, por que o senhor vai armazenar empacotado? Porque nesse caso o pacote faz sentido. O pacote agrupa os valores que juntos têm um significado. X e Y juntos têm o significado de uma posição. É que nem a batatinha. Quando você pede a batatinha, o cara não joga assim em cima de ti. O que é que ele faz? Ele bota tudo no pacote e ele te dá o pacote com as batatinhas. Sim ou não? Tá. Então, tá certo. Tá bom, então sem batatinhas, tá? Picles, batatinhas. Tá? Agora a gente tem outra opção. E se eu já quisesse receber a posição empacotada, como um vector de duas dimensões? Se eu já receber o vetor aqui, então eu não preciso criá-lo aqui dentro. Bora, olha a diferença. No primeiro caso eu recebia sozinho, e aí eu precisava empacotar dentro do construtor para salvar empacotado. Nesse caso, eu já recebo empacotado. Onde é que eu vou criar o pacote? Vou ter que criar aqui fora.
Atenção, 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 atenção. Então, vou ter que criar aqui fora, vou criar assim, novo vetor de 2 dimensões, menos 100 e menos 100. Ou então, sei lá, da forma como você quiser, seja a posição, e aí você passa a posição para cá. Mas você vai ter que criar o teu pacote aqui do lado de fora e você vai ter que passar o valor empacotado. O que é que muda? Muda que agora, toda vez que você quiser o X da bolinha, você não vai acessar como bola.x. E nem o exemplo que eu dei na primeira aula. Quando você, nem minha esposa ela é super organizada, ela tem a mochila, aí ela abre o bolso grande da mochila, aí tem os estojos grandes. Tem o estojo que ela guarda as coisas dela de professor, lápis, pincel, tudo mais. Tem o estojo que ela guarda, sei lá, outras coisas de papelaria, tem o estojo que guarda maquiagem. Então, se ela quer usar a sombra verde, ela tem que abrir a mochila, da mochila ela pega o estojo de maquiagem, do estojo de maquiagem ela pega o breguecinho de sombra, aí do breguecinho de sombra ela pega a palheta e a terceira sombra, que é a verde, ela acessa. Então, ela tem que ir desempacotando os valores. Da mochila, a gente vai, por exemplo, se tem o bolso grande e o bolso pequeno, aí ela acessa o bolso grande. No bolso grande vai ter lá livro, caderno, estojo de maquiagem. Aí ela pega o estojo de maquiagem. No estojo de maquiagem você vai ter um monte de coisa de maquiagem. Ela vai pegar, sombra, né? Aquele brega assim, paleta. Ela pega lá a paleta de sombra. Só que a paleta de sombra não é uma cor só. Quando se você abrir, você vai ter várias cores. Então ela se comporta como uma lista. Se ela quer a terceira, então a paleta na posição, sei lá, 2, 0, 1, 2. Pronto, isso é uma cor de sombra. Então eu precisei sair lá da mochila e ir entrando nível por nível até chegar no elemento que eu quero. Isso é uma mochila. Isso é um bolso. Isso é um estojo de maquiagem. Isso é uma lista de cores. E isso é o quê? Uma cor dessa lista de cores. Tudo bem? Então, vamos lá. O que clique é? Clique é uma variável do tipo... Tem ali, ó. Círculo. Clique ponto raio é uma variável do tipo... Number. Tá vendo ali? Clique ponto posição é uma variável do tipo... vetor de 2 dimensões. Clique ponto posição ponto x, aí sim é o número, que é o x do elemento. Até você chegar no que você quer. Então aqui eu vou precisar de clique ponto posição ponto y. Tudo bem? Aqui eu vou ter clique ponto posição ponto x, clique ponto posição ponto x. Aqui é clique ponto raio. Tudo bem. Pronto, nosso código está do mesmo jeito que a gente estava antes. Botei onde? Valeu. Y. Tá aqui. O código faz a mesma coisa que fazia antes, só que agora ele está organizado em camadas. Eu tenho o círculo e tenho a posição. Querem fazer essa alteração aí? Deu uns minutinhos. Então, vamos lá. Seu círculo vai ter uma posição. Você pode tanto deixar ela como separado, aqui as variáveis, como também pode deixar junto. Tente lá. Separado. Porque a posição, ou vetor 2D, vai ter métodos e atributos que são só dele. Como, por exemplo, comparar 2 elementos, verificar a distância entre duas posições. Entendeu? A distância entre 2 pontos está relacionada à classe vetor de 2D. Somar 2 pontos, subtrair 2 pontos. Então, ela vai ter todo um pacote de outras coisas que vai estar vinculado a ela que não fazem sentido para um círculo. E aí você poderia reutilizar, por exemplo, na classe retângulo, na classe... Todas as outras classes vão ter vetor de 2 dimensões. Oi. Fiz desse jeito aqui, ó, do construtor da volta. Tudo bem. Precisa criar uma outra... Não, você precisa organizar as outras coisas para darem certo, né? Por exemplo, aqui, fazer a função clickage para
Ficar desenhando a bola na posição que foi clicado. Saber se precisava. Não, tá certo, tá certo. Tudo bem, tanto faz um como o outro. O importante é você saber utilizar os dois. Tá certo. Tá muito pequeno, tá? Se só tá no fundo é ruim, né? Janela de execução. Porque disse que tá na Não entendi. terminal. Tá bom. Isso daqui, não, na hora que vocês salvarem o código, já é para atualizar lá. Dá um Ctrl S aí. Na hora que salvar o código, ele atualiza lá do outro lado. Por isso que eu deixo o autosave como automático. Lembra que é só para ter um código ativo. Você vê que eu coloquei todos os outros como TXT e só o da bolinha que eu criei aqui em códigos que eu coloquei como .ts. Bota ponto TXT na Paulinha, vai. Não, Paulinha aqui, ó. Paulinha está com dois códigos, entendeu? Dois códigos com dois arquivos com código. Um deles você vai colocar TXT como TXT, e só o outro que você vai deixar como TypeScript. Isso aí vai dar conferir, vai saber qual rodar. Alguém? Só agora. Já o console manda aparecer, ó. Pra cá. Apertar F12 para a gente ver as variáveis. É, sim, abrir. Ele marca o mesmo que agora nós precisamos abrir, mas a gente vê a nova. Ele já aparece como você tá com o bolinho, e antes pra cá você apertar o mouse, pode mexer, isso, bem, você está colocando a posição, Mas já tudo muito fácil, né? as classes esse ponto vai mostrar o valor todo. Essa sempre teve nome de classe. De nome de variável diferente. Não dá para só isso. Ó, pessoal, atenção. O nome da classe sempre ser maiúsculo e o nome da variável sempre ser minúsculo. Quer dizer, dá conferir. Você está permitido lá na frente? Só aqui no final, está lá no começo, quando chegar sem pode assinar, fica aqui, dá para ele escrever, e aí vai ficar até o final da aula, se não deve igual isso. Tem que sentar no começo, então ficar coberto lá no meio, posso entrar, ele pega duas horas de aula para uma é isso. Tem até o pessoal que está. O pessoal está entendendo um pouco de ajuda. Tem que
Aquela eu achei. Nossa, eu vou ver que ensinar a colocar o som, né? Vou fazer. Porque nós aprender Um café, eu só não lhe ofereço porque ele ama, não quero estourar sua gastrite. Pessoal, ó, uma dica importante para quando vocês estiverem fazendo os códigos e estiver dando errado, que é quase sempre, que vocês são humanos, tá? Número 1, vocês vêm aqui e abrem as ferramentas de desenvolvedor. Normalmente é F12 e aí você tem aqui o console.log. O console aqui. Por exemplo, se eu quero ver se eu estou entrando na função mouse preset, exemplo. Eu estou entrando na função e não está fazendo o que eu devia fazer. Você pode aqui fazer um console.log, mouse clicou, exemplo, na posição tal. Ok? Tá vendo? Você deu um console.log aqui no evento. Então, o que é que você espera? Que quando você der o clique, vai aparecer a mensagem aqui embaixo, tá vendo? O mouse clicou na posição 103. Beleza, eu sei que ele está entrando agora nessa função. Por que ele não está fazendo o que ele devia fazer? E aí você vai acompanhando de pouquinho em pouquinho, através das mensagens de erro. Qual é o valor dessa variável nessa hora? Por exemplo, vou mandar mostrar a tecla que foi pressionada. Então, se eu pressionar alguma tecla, o que é para sair? Vou clicar no U. Tecla pressionada U. Para cima, arrow up, ele entende que é a tecla para cima. Então, se fosse para colocar para cima, será que ele vai aceitar o arrow up? E esse daqui seria o arrow down. Será que isso aqui funciona? Não sei, nunca usei, vamos testar. Para cima, funcionou. Para cima e para baixo. Então, usa aí o console.log para você ver o feedback do que estiver acontecendo. É porque você não está usando o raio para desenhar. Você deve estar desenhando com valor fixo aqui no círculo. Esse horário aqui é um dos melhores horários para dar aula. Não é tão cansativo quanto o horário da termina a gente acaba dando a impressão que o tempo rende mais, o ritmo da aula é mais espaçado. É só para vai lutando tudo aí. Aí não sei, eu, por exemplo, sempre teve passo, mas eu não estou acertando que eu início. E aí, tu fala com o pessoal que também tem, né? Eu tenho que pegar uma coisa que chega para mim e a gente conversa e pronto. Está prestando aí, vamos tentar fazer uma coisa. Se não tem o suficiente, ele começa a aumentar, a volta diminui o carro dele. Aí não fica negativo. Vamos só configurar o ambiente aqui, certo? Para a gente criar uma cidade. E não precisava não. Ixi! Pegar lá em. Eu consegui fazer isso aqui.
Eu não faço ideia. Ele não está limpando a tela. Aí quando ele aumenta e diminui, ele não. Você fez lipose. Você multiplicou a célula. Pronto, chegamos aqui. Podemos dar os próximos passos. Ok, então, vamos começar a avançar de pouquinho em pouquinho agora, tá? Um método muito útil que a gente vai usar milhões de vezes para quase tudo é o método que mede a distância entre dois pontos. Lá em FUP eu fiz o pessoal decorar o método, não é para calcular. Mas agora que vocês passaram, o T5 já tem um método pronto, que é a função dist. A função dist recebe um ponto, xy, e outro ponto, xy, e calcula a distância entre esses dois pontos. Tá? Então, por exemplo, como é que você sabe que o mouse está dentro do círculo? Como é que eu sei se o mouse está sobre o círculo? Se a posição do mouse, se a distância entre a posição do mouse e o centro do círculo for menor do que o raio do círculo. Então, vamos lá. Vamos aqui. Antes de fazer isso, eu vou tirar essa função daqui. Tá vendo que essa função ela serve para quê? Para desenhar o círculo, não é verdade? Tá. Então, eu gostaria que eu fizesse só isso, ó. Clique, ponto, desenhar. Eu gostaria que isso fosse um método e não a invocação de uma função passando os parâmetros do círculo. Então, para que ele seja um método, eu tenho que voltar aqui no círculo e fazer a minha função desenhar. Minha função desenhar, ela não retorna nada, mas faz algo. Faz o quê? Eu vou desenhar um círculo na posição desse x, na posição desse y, com esse raio. Só que isso aqui está errado. Porque o círculo, ele tem como último parâmetro o diâmetro e não o raio. O parâmetro do círculo, o D, é o diâmetro do círculo. Se eu tenho raio, como é que eu calculo o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Pronto. Então agora, quando eu quiser desenhar um círculo, não preciso fazer isso manualmente. Basta eu dizer clique, ponto, desenhar. E o desenhar sabe como ele se desenha. O círculo agora sabe se desenhar. Por isso que eu preciso do des. É a mim, eu mesmo, o objeto que está invocando o método. Então eu digo clique, se desenhe. Então beleza. Eu vou desenhar na minha posição ponto x, na minha posição ponto y, com 2 vezes o raio. E aí a gente vai ter isso daqui. K. Não, é para cima e para baixo agora, né? Para cima e para baixo. Beleza, ok. Então, eu quero saber a cada frame se o mouse está ou não está dentro do círculo. Então, eu vou fazer primeiro aqui na mão. Vou fazer assim, ó. E agora eu preciso da posição do mouse, o x e o y do mouse e o x e o y do círculo. E essa função ela vai calcular para mim a distância entre eles. O Copilot aqui já soprou. A posição do mouse está em mouse x e mouse y. E a posição do círculo está em clique.posição.x, clique.posição.y. Isso daqui tudo, vou até separar aqui, ó. Isso daqui tudo seja distância. A distância entre o mouse e o centro do círculo é isso daqui. Vou chamar isso aqui de distância mouse centro. Se a distância entre o mouse e o centro for menor do que o raio, é porque eu estou dentro do círculo. Show. Ops, estou sem mouse. Então você tem um pontinho aqui. Pontinho. E aí você tem um círculo. Se a distância entre o ponto e o centro for maior do que o raio,
porque ele está fora. Mas se for menor do que o raio, é porque ele está dentro. Se for menor do que o raio, o que é que eu vou fazer? Vou mudar a cor de desenho para vermelho. Se não, eu vou mudar a cor de desenho para branco. E aí depois eu desenho o círculo. Então a cor de desenho vai depender de se eu estou dentro ou estou fora do círculo. E aí eu tenho que fazer isso a cada frame, porque a cada frame o mouse pode se movimentar. Tá? Então vamos voltar lá. Tá azul, se eu chegar dentro do mouse, vermelho. Se eu aumentar e aí chegar dentro do mouse, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. Ok? Azul, azul, sim. É. Tem uma caneta, uma música, né? A música da caneta. Ah, azul, caneta azul. Tá. O que é que isso daqui, ó? Agora vamos começar a organizar mais o nosso código. O que é que isso daqui me diz? O que é que a pergunta que eu estou fazendo? Eu estou perguntando se essa posição está dentro do círculo. Sim ou não? Sim. Ó, essa posição está dentro do círculo? Aí ele vai dizer sim ou não. Então seria melhor eu colocar esse método dentro do método círculo ou dentro do método posição? Vamos lá. Eu tenho uma relação entre duas entidades, entre um círculo e uma posição. E aí, o que é que faz mais sentido? Eu perguntar para o círculo se essa posição está dentro dele ou perguntar para a posição se ela está dentro do círculo? Assim, aparentemente seria eu perguntar: ei, círculo, essa posição está dentro de você? Esse X e esse Y, ou então, ó, como eu tenho aqui, essa posição vector 2D está dentro de você, seu círculo? Aí ele vai dizer, ó, essa posição que você passou, eu poderia ter colocado como XY, eu poderia ter colocado como posição. Vou colocar aqui como posição só para a gente trabalhar, tá? Faria diferença nenhuma se fosse um ou outro, tá? Aí ele vai ter que ver, beleza, eu vou calcular a distância entre essa posição e o meu centro. Se isso for menor do que o meu raio, eu digo sim, esse ponto está dentro do círculo. Se não, eu digo não, esse ponto está fora do círculo. Então seria aquele cálculo que a gente já fez, né? Ó, então a distância seria a distância entre o x e o y da posição e, ó, agora é o meu x e o meu y. Se essa distância for menor do que o meu raio, eu digo sim, está dentro. Se não, eu digo não, não está dentro. O Copilot aqui, ele foi meio grosseirinho, meio burrinho, porque isso daqui já é um booleano. Tá vendo? Ó? Ei, a distância é menor do que o raio? Se sim, ele está dentro. Se não, ele está fora. Concorda? Então, isso aqui é completamente redundante. Mais fácil dizer assim: retorne se a distância está dentro do raio. Porque se tiver, ele está dentro. Se não, ele está fora. É a mesma coisa de ter que fazer com if else, só que direto. Se isso aqui for verdade, retorne verdade. Se isso for falso, retorne falso. É redundante. Tá? Então agora a gente pode, já que eu tenho um método que me diz se um ponto está dentro do círculo, eu não preciso colocar essa coisa horrível aqui. Basta eu perguntar: ei, clique, esse ponto, ó, está dentro de você? E aí eu tenho que empacotar o mouse dentro de um vetor 2D, porque eles precisam de um vetor 2D para poder trabalhar. Se eu tivesse mandado os valores desempacotados, x como sendo number e y como sendo number, aí tudo muda da mesma forma. Aqui também seria x e y, e agora eu não precisaria mais passar empacotado, eu poderia passar separado, mouse x e mouse y. Resultado dá no mesmo. Legal. Ok? Bora lá, quer tentar fazer? Deu mais
uns minutinhos se vocês tentarem fazer o mouse dentro do círculo, vai. Aí vocês modifiquem só uma coisinha. Se o mouse estiver dentro do círculo, eu quero que o círculo encolha. Então, se você colocar o mouse em cima do círculo, o círculo vai começar a encolher. Mas se o mouse não estiver dentro do círculo, o círculo começa a expandir. Vou tentar ajudar o meu amigo papel elegante a botar o isso. Sabe o que eu lembrei? Tinha um filme massa que eu adorava quando era pequeno, que era o do Leroy, que tinha o Max lá na daquele. Filme massa, sensacional. Massa, massa. Ele tava aqui, ligava os poderes. Leroy? É, Leroy, lá, então, números agrados. POTS. É o Último Dragão. O Último Dragão, É. Cara, esse filme é muito legal. E a cena do final, do Leroy era mais icônica ainda. Lá na cena pegada. É um filme de 1985, não é? É, que é um ano. Para POTS. Agora a gente precisa da conversa de ambiente. Aí a gente precisa ver na marcha. Eu vou no site da Lenin para ver se ele sabe como fazer. Acho que mas ele vai se segurar essa casa. Provavelmente a gente já tem tudo que vai funcionar. Se o balde já não funciona. Quem vai precisar agora? Quem já deve para escolha? A gente precisa a gente vai criar um projeto local. Esse projeto localmente vai rodar. Então a gente precisa colocar esses nomes aqui dentro da página, a gente vai desenvolver esse projeto. Vamos criar uma próxima. Vou, sei lá, não vai Eu cheguei na faculdade 6 anos. Minha irmã e uma delas. E fala, não, legal, e acabei hoje sim, pode ser que muito é isso. Mas vai lá, diretamente o que dá um CD na base. CD, na base. Vamos colocar agora eu preciso só uma vez. Por exemplo, você vai usar isso, você vai precisar de baixar todas as situações novas e dar mais só aproveita a repetição. Não, isso está só nesse computador. Então, nesse computador, vai saber se você não usar isso. Esse não precisa trabalhar de novo todos os pacotes. Quando você estiver no seu computador, você só instala os pacotes. A dependência é a primeira vez. Você vai sempre dar um start. O start vai voltar para o processo e vai ficar analisando o nome dos programas.
isso aqui com figuras novas. Você pode fazer esse desenvolvimento. Agora, se você dentro dessa parte, desse interesse, eu vou fazer um cuidado. Agora, se precisar abrir o décimo, mas você tem que abrir não certo nessa parte. Não dá na marcha, se não dentro da marcha, você não dá o décimo hoje, e você quer que ele abra rápido, não significa nessa parte. Vai dar o décimo nessa parte. Pelo menos você pode partir de abrir o décimo nessa parte e mandar ele matar. E você não precisa relaxar de novo, tem que falar de novo. Tá vendo? E abrir o décimo na parte. Esse território na corrida, para rodar, você vai abrir o final. Que é o mensagem que vai pegar o e agora esse script Mas ele tá desenhando cada vez que você aumenta. Isso. Ah, é por isso. Ele tá desenhando cada vez que você aumenta só para aumentar o lado. Vai ser uma então, você quiser agora, para aqui. Só que aí ele vai, não vai ser qual é o arquivo que ele vai utilizar. Só qual é a sugestão. Vamos ver aqui Nos outros, ele vai achar não vai ele só vai utilizar o arquivo se estiver usando não, ele se torna um dos histórios. Esse aqui. E aí você tem um projeto está legal, quer fazer coisas, coloca isso, não tem XP, e você tem uma vacina para poder programar. Aí eu falo só lá com vocês. Na verdade, não é um inglês, mas é um próprio projeto com eles. Quando eles estarem mais aqui, a gente vai fazer um outro amigo, se não quer, coloca no XP. E aí que eu quero que a gente essa série que eu conheci foi até esse processo no tempo que a gente está faz duas coisas. Você pega o código da script e gera o JavaScript, e pega o JavaScript e já faz esse rola. Você primeiro eu vou ver background. Fazer o background aqui, ó. Então, certo. Nossa. Não. Então, você está com a casa da vez. Coloque aqui no braço. Só aí, que vai dar vamos lá, sucesso, estamos no finalzinho aqui. Ai, ai. Ok, ó. Vamos fazer as atualizações que nós propusemos. Se o meu mouse estiver dentro do círculo, eu quero que ele diminua. Então eu vou para clique, ponto, raio, menos 1. E se ele estiver fora, clique, ponto, raio, mais 1. Cadê? O de vocês chegou nesse resultado aqui, foi? Beleza? O que é que vocês vão ficar de tarefa, pessoal? E aí vocês já podem tentar fazer agora. Vamos lá. Eu quero que a tua bolinha, ela cresça, mas que ela não consiga sair do canvas. Foca aqui, ó.
que é que o objetivo? Você está vendo que a bolinha está crescendo? Ou então diminuindo? Ela vai crescer, mas se por acaso ela bater na borda do canvas, de qualquer lado, você tem que impedir ela de continuar crescendo. Exatamente. Então, como é que você vai fazer isso? Bora aqui pro desenho, tá? Show. Vamos imaginar a bola redonda, quadrada, sei lá. O X e o Y dela estão vinculados aqui ao centro, concorda? Só lembrando, o X é a distância que ele tem da borda da esquerda e o Y é a distância que ele tem do teto. Ok? Todo mundo comigo? Beleza. Então vamos lá. Quando você pensar em cartesiano, se isso daqui é x e y, você poderia calcular os outros pontos pensando em x e y. Então, por exemplo, qual é o x desse ponto aqui mais extremo? Qual é o x daquele ponto? Ué, se isso é x e isso daqui é raio, então, se eu estou na posição X e ando para a esquerda, raio, tamanho raio, quem é esse cara aqui? E a posição desse cara aqui vai ser X menos raio. Ok? Por exemplo, e quem é esse cara aqui da direita? O ponto X do ponto mais à direita do círculo. Se esse é x e isso é raio, esse cara aqui vai ser o x mais raio. Aí agora a gente vai para a pergunta. Quando é que a minha bola está tocando a borda da esquerda? Quase isso, mas vamos lá. Qual é a tua posição de referência? Sua posição de referência é esse cara bem aqui, né? A bordinha da esquerda. Quando é que ele foi crescendo, 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 crescendo? Quando é que ele tocou a borda? Qual é o X da borda? Qual é o valor X da bordinha da esquerda? 0, porque é o ponto de referência, né? Então, se ele está tocando a borda, significa que o valor de X menos R se tornou 0. Ou então, se ele estiver passando da borda, é porque o valor de x menos r é menor que 0. Tá? Então, eu poderia pensar assim, ó. Vou tirar o clique, só para não misturar as duas coisas, tá certo? Então, eu vou fazer assim. Se por acaso, o x dele, qual é o x dele? É clique.posição ponto X. A ponta dele, da esquerda, é clique.posição.x menos clique.raio. Beleza? Se isso for menor do que 0, significa que ele é menor ou igual a 0, né? Ou ele tocou ou ele passou. Se isso acontecer, eu vou mandar ele crescer de novo. Então, clique.raio vai aumentar de 1. Se não, é porque ele não tocou ainda. Então, eu vou mandar ele diminuir de 1. Perdão, desculpa. Se ele tocou, ele diminui. Se ele não tocou, ele aumenta. Isso. Então, quando eu clicar, criar um dele, ele vai crescer, 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 crescer. Pronto. E aí vai começar o Parkinson aí de bater na borda. Toca, opa, toquei a borda, volta, toca, volta, opa, toquei a borda. Ele vai ficar nesse momento Parkinson aí da vida dele. Beleza? Só que ele só está fazendo isso. Vai, diminui, diminui, diminui. Está fazendo isso para o X. Eu quero que vocês façam para os 4. E aí, qual é a sugestão? Que vocês agrupem aqui dentro tudo o que significa tocar a borda. Por exemplo, se a gente pensar em tocar a borda de cima, é a mesma coisa que isso, só que se ele tocou a borda da esquerda, não é assim? E aí a gente vai colocar um ou aqui. Ou, se ele tocou a borda de cima, tocar a borda de cima significa que o clique.posição.y menos o raio é menor do que 0.
a mesma coisa que eu tinha para x, só que agora eu vou pensar para y. Se ele tocou em cima, é porque o y menos o raio é menor do que zero, tocou lá em cima. Então agora eu tenho para x e para y. Cadê você, desenho? Ué? Cadê? Tem que salvar. Deu um erro malucão aqui. F5 aqui. Ok? Então, onde ele tocar primeiro, ele para. Tentem fazer os outros dois. E agora você vai ter que pensar em altura e largura. X mais raio, ele tem que ser menor do que a largura. A mesma coisa, x, agora é y, né? Y mais raio vai ter que ser o quê? Menor do que a profundidade. Você tem a largura e a profundidade. Você tem que manter ele preso aqui dentro. Tô com fome. Tem um pãozinho para comer com esse café. Enquanto o almoço não chega. Aqui o meu almoço vai ser pão com ovo. Deixa minha mulher saber não, que ela vai brigar comigo. Comendo ruim, que xadá. Mas almoço são 4 ovos dentro do pão. Eu trabalhava numa empresa que lá eles não davam nada de almoço e você fica tratando almoço. Eu fazia para comer. Aí eu ficava lá na cozinha para comer, para uma vez ele disse, sabe quanto eu como? Entendi, é ruim não, mano. Rapaz, não tem horário ruim para comida boa. Hã? Tá brincadeira. Ontem eu fiz o jantar, aí foi um tomate meia cebola, pimentão. Hã? O quê? Não, rapaz, calma, aí tem frango e ovo ainda, porque eu tava com preguiça de fazer arroz ontem. Meu Deus, arroz não Dá muito trabalho. Mas ela, você não sabe se Fazer frango. é arroz, não é brigadeiro. Brigadeiro, se você sai em cima, queima. Mas arroz não é assim. Ah, eu tenho arroz lá, porque ontem eu não queria fazer. Eu gosto de verdura, né? Aí, por exemplo, se pensar em um tomate meio, com mais cebola, pimentão, 2 ovos, um pedaço de frango, é comida demais. Só de alho e pimentão é exclusivo. Não, é porque ele tá bem refogado, então praticamente não tem gosto. Eu deixo lá o tomate com pimentão e a cebola um tempão lá no fogo. Aí só depois eu jogo os ovos por cima, mistura assim, shoyu. Não é qualquer porqueira não, é a minha porqueira. Posso? Eu não, o professor pode ter. Então, é isso, Não, o que você pode fazer é estabilizar ele, parar nesse Cadê? Faz aí, faz Aí você poderia vai ter que instalar e aí eles vão voltar para ele
parte do teu computador, porque eles não têm existências e muitas dependências. Só precisa de um comando para poder atirar o paraíso. É sair do. Visuais. Por exemplo, o Edson, no passado, que ele é só criar o array, e não tem interação com dados, interação nada disso. E nesse caso aí, é só fazer assim, posso que um elementos, ele quer dizer específico, mas se for mais, para ele, se o avanço você entendeu? Nessa parte, fazer aqui também. Percebe rodar para mostrar assim. Dentro da construção, X foi dado maior, mais o que sai encontrado. Vamos abordar a história desse diálogo, a história das entidades. Caso se tivesse cultural, eu ficaria aqui e usar uma peça para perdido para você. Não, mas é mais mesmo. Aí mais uma processo. agora você vai ajudar mais isso é legal, porque é isso que na instalação ligada para lá é uma parte. Eles só funcionarem se eu tivesse essa e se eu rodasse ele só mais máquinas, aqui se eu fizer o desse, eu vou criação era uma não, mas assim, então agora lá para pior, certo? Ele está aqui e ele vai mandar uma coisa. Não, porque eu estive aí eu tive só então ficar avaliando aqui a sistema e o normal. Só que tem só tentar isso. Você não, tem história, não tem nada. Depois de estar instalado, os centavos, mas o que aconteceu? Voltar para a página do projeto. Abrir o verso 10, eu tenho que dar aqui o NPN lá. O processo vai ficar o seguinte e a palavra lateral. Eu vou esse NPN só diferente. Mas eu não tenho necessidade de eu só consegui ir na barra. Eu tenho que subir essa terminal da registração. Aí eu tenho que ele para pessoal, vamos lá. É um óbvio, mas óbvio precisa ser disso. Quando vocês só fazem as aulas, o vídeo, passe 5 vezes duas vezes para você entender o que é a aula. Porque senão você fica, como é que faz isso? Tá lá na aula, não vi, é gravado. Então assim, a aula está gravada,
e dá o direito de cobrar que você assiste o que você não tem. Então é para facilitar a sua vida. Oi. Essa parte então, é sempre colocar algo só. Aí vai para sua empresa. Aí eu quero explicar. Ao você colocar tudo isso aí. Porque agora ele vai ficar salvando o tempo todo, não vai ter tempo de você esquecer de salvar e ficar esperando. Estou fazendo trabalho do meu povo. Então, ó, de atividade para hoje, é bem simplesinha. Hoje não tem atividade de revisão. É vocês tentarem manter ele dentro da caixinha. Já conseguiram? Sucesso. Então pronto. Se quiserem fazer alguma coisa de divertido, vocês podem fazer por vocês mesmos, tá certo? Manter dentro da caixinha. Muito legal. Aí amanhã a gente trabalha. É importante que quem não fez a revisão de vetores, faça até amanhã. Porque amanhã vai ser só algoritmo em vetores. Entendeu? Busca, filtragem, mapeamento. Então é importante que vocês tenham treinado pelo menos o básico de criar, inserir no final, inserir no começo, para não chegar. Como é que eu crio vetor? Aí você me lasca, né? Vamos nós. Deixa eu parar aqui a gravação.